Opa, salve, beleza? Tudo certo? Chegando na área, sempre com apoio diário da KTO nesse vídeo para te falar sobre o Grêmio que logo mais tem o São Paulo pela frente e tem ótimas notícias que eu quero trazer para vocês aqui neste vídeo. Mas antes, lembrando, para quem gosta de dar uma brincada, quer se divertir, chega lá na KTO, usa o cupom Daniel, você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito, ou seja, vai ter mais chances de brincar, de se divertir lá na KTO. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos e tenha, portanto, muita responsabilidade, tá certo? O Grêmio tem pela frente o São Paulo nesse jogo à tarde na Arena do Grêmio nesse domingo, e dá para dizer que diante de um cenário que até então era de preocupação após a classificação contra o Cruzeiro, há perspectiva de boas notícias para o técnico Renato, eu diria até maravilhosas notícias para o técnico Renato, restando ainda uma confirmação, mas há uma tendência muito forte de algumas situações, daquilo que o Grêmio deve apresentar para este jogo. Primeiro é importante dizer, e eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso, que há algo com os dias contados no Grêmio e que depende muito do movimento de janela na metade da temporada, que é o esquema de 3 zagueiros. O Renato não esconde que é algo circunstancial, mas que à medida que ele tem as peças, principalmente de velocidade no ataque, o Grêmio vai adotar um esquema, uma postura que é a que mais agrada o treinador. Mas assim sendo, isso só acontecerá com a chegada de jogadores. E por isso, o Grêmio manterá os 3 zagueiros para enfrentar o São Paulo. Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman. Lembrando que sobre zagueiros há um problema envolvendo o Jeromel, já que não há mais a previsão de retorno deste jogador. Isso também pode levar a direção a buscar mais um zagueiro na metade do ano. Não seria esse o objetivo, porque a ideia seria investir tudo em relação aos jogadores que o Renato quer, os 2 atacantes e um centroavante, mas daqui a pouco o Grêmio pode ficar refém dessa situação, já que há dificuldades neste retorno do Jeromel. Fechando parênteses nesse aspecto aqui. Aliás, eu também expliquei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, a posição da direção do Grêmio em relação ao que foi dito sobre o jogador. Pois bem, então esse esquema de 3 zagueiros, ele está definido. E com isso, né, a questão está no meio-campo, na estrutura de meio-campo e no ataque. O Grêmio para o meio-campo ele deve ter Vila Sante, Carbajo e Cristaldo. Cristaldo, portanto, deve jogar. Aí o Grêmio teria os 3 gringos no meio-campo: Vila Sante, Cristaldo e Carbajo. Carbajo jogando mais próximo do Vila Sante. E aí fica o detalhe na frente. Como é que iria compor o Renato? Bom, aí o Bitelo pode ser esse jogador de lado. Ah, mas e o Cuiabano? Vou chegar lá. O Bitelo pode ser esse jogador de lado. E teria quem parceiro? Aí é que está a boa notícia. O Luizito Soares pode enfrentar o São Paulo. Não está confirmada ainda a sua presença, mas há um certo otimismo em relação à possibilidade de que esse jogador ele acabe entrando em campo. Claro que ainda tem uma avaliação na chegada do estádio, enfim. A gente sabe que o Soares é um fominha, no que depender dele, ele quer jogar. O Renato falou muito sobre isso, o Renato explicou também característica de um e para outro no que se refere à reserva, né? Num jogo contra o Atlético Paranaense ele explicou o porquê do Vina, num jogo contra o Cruzeiro em que o Grêmio precisava do resultado ele justificou a presença do Galdino jogando mais centralizado, enfim, mas o fato é que há o otimismo em relação à condição do Soares. Bom, aí a gente pode dizer que o time do Grêmio está definido. Ainda não, porque tem duas situações que elas são muito importantes para que vocês entendam o que está acontecendo. A primeira delas diz respeito à lateral direita. Fábio pode jogar ou então o João Pedro. O João Pedro, que ao meu ver é o jogador que tem mais condições para ser o titular
da equipe. E no outro lado também há a dúvida, e é aí que se encaixa o cuiabano, porque o Reinaldo pode ficar de fora por opção do técnico Renato, e aí o cuiabano aparecer como lateral esquerdo. A gente sabe que há todo um cuidado em relação ao Diogo Barbosa, no caso de Copa do Brasil não tem o que fazer, o Diogo Barbosa já jogou e se for negociado não pode atuar por outro clube a competição, mas há um limite de jogos no Campeonato Brasileiro que se o Diogo Barbosa aparecer aí, o Grêmio pode ficar de mãos atadas e não poder negociar o atleta nesta temporada, ele que está com contrato por se encerrar até o final do ano. Então, diante de todo esse cenário de retorno do Grêmio a Belo Horizonte, de tudo isso que está acontecendo aqui, a gente pode ressaltar que as dúvidas do time do Grêmio, elas estão justamente na questão das laterais, tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui, deixa um comentário aqui embaixo, ative as notificações, dá o like, compartilhe o nosso conteúdo, te inscreve no canal e fui!